Olá! Hoje nós vamos falar sobre da tranquilidade da alma. Na verdade, esse livro do Sêneca, ele traz três livros, né? Da vida retirada e da felicidade. Então são reflexões dele a respeito dos temas. Tem bastante coisa que eu gostaria de falar para vocês, então nós vamos direto ao ponto. Ele coloca logo no da vida retirada, onde ele fala a respeito dessa atitude de retirar-se. De uma maneira geral, é importante entender que, embora ele fale sobre uma retirada, ele não fala sobre se tornar um ermitão, tá? Quando a perspectiva de retirada, né, da vida retirada, é você ter um distanciamento onde você consegue se compreender enquanto ser, né, que vive em uma comunidade, mas que tem algo que não é desta comunidade. Então ele fala, uma das coisas que ele começa falando que eu acho ótima, né, assim, dentre todos os males, o pior de todos é quando resolvemos mudar os nossos defeitos. Eu acho isso muito bacana da parte dele, né, no sentido de que hoje em dia nós acreditamos que nós não podemos ter defeitos e por isso a gente tenta mudá-los. Mas todo defeito traz em si também uma semente de algo criativo e produtivo. Então, quando nós tentamos tirar os nossos defeitos, nós também tentamos tirar algo que nos é peculiar. E dificilmente a gente para pensar nisso. O que se exige do homem é que seja útil ao maior número de semelhantes se possível. Caso não consiga, sirva a poucos, ou ao mais próximos, ou a si mesmo. Então ele dá uma perspectiva de vida retirada, porém esta vida retirada é uma vida de serviço. Ou seja, mesmo que você não consiga trabalhar com os outros, que você trabalhe com poucos, você não consegue trabalhar com poucos, que você sirva você mesmo. Então, a gente pode inverter essa lógica e dizer que você pode começar com você mesmo, buscar poucos e depois buscar muitos. Tá? E essa perspectiva de serviço, ela coloca a vida retirada junto com uma vida comunitária. Isso que eu acho bacana nessa perspectiva do Sêneca. Se de um lado eu preciso de um certo isolamento, se de um lado eu preciso olhar para aquilo que é superior, de outro lado, isto tem uma função que é voltar, servir a esta comunidade. Costumamos dizer que o bem supremo consiste em viver de acordo com a natureza. A natureza não oculta nada de si mesma, pondo diante dos olhos humanos tais maravilhas que estimulam a curiosidade para as outras. Há uma perspectiva interessante dentro disso daqui, porque o Sêneca, dentro da filosofia dele, ele não nega a natureza, ele aceita a natureza. E isso para nós é difícil hoje em dia. A natureza, a nossa natureza, né? A natureza, vamos dizer assim, do homem. Então, ele tem essa perspectiva de que o que é natural, o que é nosso, o que nos é próprio, não pode ser ruim. E é tão interessante pensar nisso, porque nós vemos de uma cultura católica, vamos pensar assim, que divide, separa as coisas entre bem e mal. E a gente sempre quer estar do lado do bem contra o mal. E dentro dessa perspectiva, todas as coisas são boas, vamos dizer assim. Né? Tem até aquela frase, né? Para Deus tudo é bom e justo. Para o homem algumas coisas são e outras não são. Se não me engano é o Epíteto que diz essa frase. Continuando aqui. O homem é por demais mortal para compreender as coisas imortais. Assim vivo segundo a natureza, já que a ela me entreguei totalmente, já que sou seu admirador e servo. Entretanto, a natureza quer que eu faça duas coisas: agir e dedicar-me à reflexão. Tanto uma quanto a outra realizo, pois não pode haver contemplação sem alguma forma de ação. Então, aqui novamente, essa perspectiva de vida retirada, né, é sempre essa perspectiva que traz a questão da reflexão para uma ação. Dentro da ação, eu reflito. Então, como sempre, um contínuo. Eu reflito a minha ação e uso a reflexão para agir. Sempre esse contínuo. E buscando seguir a natureza do próprio corpo. Tá? Eu acho isso muito bonito.
Mais tarde, aqui no segundo livro, que é o da Tranquilidade da Alma, ele vai falar assim: são inumeráveis as propriedades do vício, mas o seu efeito é um só: aborrecer-se consigo mesmo. Eu acho bacana isso daqui, porque quando ele fala em vício, ele fala em desequilíbrio. E aqui o vício não precisa ser especificamente, por exemplo, um vício em uma substância química, mas o vício em qualquer coisa que nos desequilibra, que nos causa um desequilíbrio. Por isso que a consequência do vício é aborrecer-se consigo mesmo. Porque não é como se você estivesse construindo algo a partir daquele comportamento. Pelo contrário, aquele comportamento te prejudica, te desequilibra. Né? Muito bem. Indo um pouco mais para frente aqui. Seguimos a nós mesmos e não conseguimos jamais nos desembaraçar de nossa própria companhia. Então, quando ele está falando da questão da tranquilidade da alma, é sempre, né, dentro dessa perspectiva. Se prescindirmos de toda a comunicação, renunciarmos ao gênero humano e vivemos voltados unicamente para nós mesmos, resultará uma solidão vazia de ação. Então, percebem que ele está sempre focando no eu a serviço do outro, né? Sabendo das desgraças para as quais nascemos, a vida fez do hábito um alívio para a calamidade, tornando logo costumeiras as mais graves. Ninguém resistiria se a força das coisas adversas fosse a mesma na continuidade como o é no primeiro golpe. Estamos algemados ao destino. Para alguns as algemas são douradas e frouxas, para outros apertadas e sórdidas. Que diferença faz? A mesma prisão cerca a todos, tanto os que estão presos quanto os que aprisionam, a não ser que talvez penses que é mais leve a algema no braço esquerdo. Né? Isso daqui é algo da cultura romana, né? Essa última frase. Mas tudo isso que eu falei até agora tem a ver com a ideia de que nós não podemos nos desvincular de nós mesmos. Portanto, a ideia percebam que isso é às vezes um pouco difícil. Então, a ideia de você estar apenas a serviço do outro, ela é tão errônea como a ideia de estar apenas a seu serviço. É necessário que eu olhe para mim, porque eu nunca vou conseguir sair disso daqui. Eu estou preso dentro deste corpo, dentro dessas perspectivas para sempre. Né? Mesmo que eu troque minha perspectiva, ainda é a minha perspectiva agora trocada. Então eu sempre vou estar vivendo dentro desta, entre aspas, prisão, que é a existência, né? Que é o ser. Agora, é exatamente perceber isso e usar isso de uma maneira específica aonde se encontra a solução e não em negar isso. Né? Ou seja, aquela frase que todo adolescente diz, eu não pedi para nascer. Né? Que é uma frase muito infantil, no sentido de que ela nega a vida, ela nega a existência, nega a vida com suas dores, ela nega a vida com as suas virtudes também. E é uma atitude um tanto infantil negar a vida apenas porque ela traz também dor. Né? Eu, pelo menos, considero desta maneira. Por que não dizer sim para isso? Por que não dizer sim para a vida, mesmo com a sua dor, mesmo com as dores que ela nos traz? Né? E por fim, ele fala sobre felicidade. Quando se trata de felicidade, não é adequado que me respondas de acordo com o costume da separação dos votos. A maioria está deste lado, então do outro está a parte pior. Em se tratando de assuntos humanos, não é bom que as coisas melhores agradem a maioria. A multidão é um argumento negativo. Busquemos o melhor, não o mais comum, aquilo que conceda uma felicidade eterna, não o que aprova o vulgo, péssimo intérprete da verdade. Como todos os estoicos, eu sigo a natureza. A sabedoria reside em não se afastar dela e adequar-se à sua lei e ao seu exemplo. A felicidade é, por isso, o que está coerente com a própria natureza, aquilo que não pode acontecer além de si. E nesse sentido, ele fala que a nossa felicidade está em nós. Ou seja, apenas eu posso criar o que de fato vai me fazer feliz. Eu posso ouvir os outros, mas se isso não estiver de acordo com a minha natureza, com a minha pessoa, isso não vai me ajudar em nada, tá? Então, gente, fica aqui a recomendação do livro, que é muito bacana. Espero que gostem. Tchau, tchau.